Atos 10. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Que bonito, hein? Mesmo ele não conhecia a Deus, ele orava, não sabia como se aproximar, mas orar a Deus do céu, Deus Criador, e fazia esmola. A caridade é vista, bem vista por Deus. Era um povo que estava oprimido, você sabe, Israel, toda aquela região da Palestina, estava debaixo de uma opressão muito grande. Então, e ele socorria, fazia caridade para o povo, mesmo sendo ele um centurião, que é um capitão de 100 soldados. E diz: agora, pois, envia homens a Jope e chama para mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. É muito bonita a direção de Deus, é tintim por tintim. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 12 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, se enviou a Jope. E no dia seguinte, eles em seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Eu tenho que falar isso com os pastores. Esses homens que se destacaram, não só na Bíblia, mas na história do cristianismo, até na história recente da pregação do Evangelho, eles não são privilegiados. Eles não são os queridinhos do Senhor. São pessoas que se destacam porque, olha, subiu a hora a ser para orar. Ele vai buscar Deus, busca. E nós não temos uma hora de oração, temos que ter. Temos que, no bom sentido, pagar o preço, orar, buscar a Deus. Eu ontem fiz um desafio com os pastores, digo: olha, antes de terminar o ano, passe uma noite com o Senhor, fale para Ele. 10 da noite você começa, entra no seu quarto, fala com a família: eu vou num propósito, ninguém fala comigo, não. Aí você passa a noite até 5 horas da manhã, uma vigília entre você e Deus, ora, canta louvores, lê a Bíblia, como se fosse pregando para você mesmo. Aí volta a orar, volta a buscar Deus. Conta essa experiência com Deus. Mas antes de chegar, todo dia fala: 1 hora eu vou orar a Deus, 1 hora eu vou ficar com Deus, 1 hora eu vou me isolar, buscar. Vai mudar, irmão. Todo mundo precisa. Não leia Tiago 4:8, diz: chegai-vos a Deus, que Deus chegará a vós todos. Billy Graham falou, entenda bem, tudo que você dá para Deus, você vai receber mais. Se dá teu tempo para Deus, Deus vai te dar mais tempo. As coisas vão correr, vão dizer assim, acontecer mais na sua vida. Precisamos disso. Mas voltando para a mensagem de hoje. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, uma visão. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado por 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. O que é isso, pastor Jaime? Somos nós, irmão, que às vezes olhamos para uma pessoa, conhecemos a história dela, mas esquecemos que o Senhor Deus purifica, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E às vezes nós tornamos preconceituosos em relação a alguém que já teve uma queda na vida, uma queda moral. Entenda, um tropeço na vida. E nós achamos que aquela pessoa é imunda. Quando alguém fala: aquele cara, eu conheço a história dele. Aquela mulher, eu conheço a história dela. Então, você conhece a história da queda, mas não conhece a história do arrependimento. Você não conhece a história dela aos pés do Senhor. Você não conhece a história dele com as lágrimas diante do Senhor. Que ele buscou arrependimento, mas nós somos preconceituosos. E como Pedro, não queremos ouvir a Deus. Ouvir o quê? Porque a Bíblia diz claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue do seu Filho
nos purifica de toda injustiça. E aí não cremos, quer dizer, nós sabemos do pecado da pessoa, sabemos do erro da pessoa, mas e o conserto dela com Deus? E o arrependimento? Nem procuramos ver o que a Bíblia diz, os frutos do arrependimento. Não, já conheço, não é a primeira vez. Pode ter sido mesmo, que tenha caído uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas cabe à Igreja de Cristo segurar essa pessoa, atender e orar para que ela fique de pé. Mas nós não costumamos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos em trevas. Ainda não estamos na luz como deveríamos. Se estivéssemos na luz, nós acreditaríamos na misericórdia de Deus. Nós acreditaríamos no amor de Deus. Nós somos como aquele fariseu que a mulher entrou, entenda bem, e foi aos pés do Senhor chorando, chorava muito, e enxugava os pés do Senhor, molhou com as lágrimas, e enxugava com o seu cabelo. Simão olhou e falou assim: esse homem não é profeta, não. Se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia quem é que está fazendo isso. Ô Simão, olha só, contou, uma pessoa devia tanto para uma, e foi perdoada, a outra devia tanto, foi perdoada. Quem vai amar mais? Quem acha que vai amar mais a quem perdoou, né? A quem deu perdão? Ele disse, quem foi mais perdoado. Ele disse, pois é, Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher molhou meus pés com as suas lágrimas. Ô Simão, você não me deu ósculo santo, não. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Simão, você não me deu uma toalha para enxugar, ela enxuga os meus pés com seus cabelos. Simão, a quem muito foi perdoado, muito amará. Ele entendeu o recado. Nós também temos que entender. E nós não queremos, ficamos e perdemos tudo. E ele poderia perder, mas não perdeu. Porque aí Deus mostrou para ele o que Deus estava falando. Estava falando a respeito daquilo. Olha só, versículo 17, estando Pedro, o que, pessoal? Duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando perguntar se Simão, que tinha por sobrenome, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois e desce, e vais com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Não duvide da palavra de Deus. Deus faz de um pecador um santo homem de Deus. Deus faz de uma pecadora um santo homem de Deus. E principalmente quando é em relação ao passado. Se é o passado, bem é claro. 2 aos Coríntios 5,17. O que fala para nós? Assim que, se alguém está em Cristo, diga, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Ele é nova criatura. Ele se tornou, mas o pastor Jaime, ele já tinha aceitado Jesus, eu fiquei sabendo disso, daquilo, tá bom? Então nós vamos olhar agora a palavra de Deus, para ver como Deus é misericordioso. Eu já citei, mas quero ler. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas aí que vem o bonito, e nos, o quê? Purificar de toda injustiça. O que nós temos que ver é que aquela pessoa alcançou misericórdia. Por que ela alcançou a misericórdia? Ela está sendo bem sucedida, ela está agora? Não, nós temos que olhar para o versículo final, que eu não vou ler aqui hoje tem Santa Ceia, vou ler que vai ser bem rápido. Provérbios 28, 13. Mas também não posso cortar a mensagem. O que diz Provérbios 28, 13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará. É só você verificar. Ele deixou, então ele alcançou misericórdia. Não importa se ele fez, não importa se ela fez, se ele praticou, se ela praticou. Olhe agora, não importa foi ontem. Agora você olha aquela pessoa, porque Deus a purificou se ela confessou. E se ela deixou, não é só confessar, é deixar. Você percebe, pelos frutos se conhece
a árvore. Então vai verificando, você vai vendo os frutos daquela pessoa que realmente ela não só confessou, mas deixou, por isso ela alcançou misericórdia, por isso onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e aquele homem é santo, aquela mulher é santa, aquela pessoa passou a ser honesta, aquele homem passou a ser honesto, aquela pessoa passou a ter uma vida casta, uma vida na presença de Deus, porque isso é uma obra do Espírito Santo, e pode ser com você também. Deus quer você de pé. Se alguém disse, pastor Jaime, cara, eu já aprontei tanto que acho que eu não tenho mais jeito não, amigo. Se Deus perdoa você, não é só perdoar não, é para você se levantar. Terminei, eu falei de falar aqui, mas Deus não deixa. Vamos para Mateus 9. É bonito estar na presença de Deus. Mateus 9. Só a leitura para dar o entendimento. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, o quê? Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ele poderia ter questionado, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ser curado. Me trouxeram aqui. Ele não questionou, ele sabia que ele sabe do perdão dos pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou levanta-te, anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas qual é o entendimento que Deus me deu? Que quando Deus perdoa você, não é para você ficar parado, não é para você se levantar e voltar para a vida, irmão. Não é ficar, desculpa a expressão, com aquela cara de Madalena arrependida, não briga comigo não, dona Madalena, né? De ficar assim, o que é? Eu sou um pecador perdoado. Não, se você foi perdoado é para voltar para a vida, é para voltar a viver. Seu passado foi apagado, Deus purificou. Não diga o que é imundo, que Deus purificou. Pedro, levanta, mata, Senhor, isso é coisa imunda. Aquela pessoa imunda, fui imundo, foi, mas não é, agora é lavado no sangue de Jesus. Então, quando Deus perdoa uma pessoa, é para voltar. Ele está dizendo para você, volta para a vida. Para de ficar de cabeça baixa, achando que todo mundo está olhando só o seu passado. Mas você é pastor Jaime, você está falando aí porque você não convive lá fora, você não sabe o que é isso, as pessoas só olham para o nosso passado. Começa a mostrar, irmão, porque o próprio Senhor vai mostrar para eles quem está ali. Quem está ali é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é um homem lavado, é uma mulher lavada no sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém?